Olá, galerinha do 7º ano, bom dia. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje e o nosso assunto é Reino Fungi. E para a gente iniciar esse estudo, nós vamos assistir um trecho de um pequeno vídeo demonstrando um pouco, falando quem são os fungos, para que a gente possa visualizar cada um deles, ver seu estilo de vida e assim nós vamos iniciar nosso estudo aprofundado. Vamos lá? Bom, vamos continuar então o nosso estudo conhecendo as principais características do reino fungi. A primeira característica é que todos os fungos são seres eucariontes, ou seja, a sua célula tem núcleo, tem organelas membranosas no seu interior, tá? Então, todos eles são seres eucariontes. Segunda característica é que eles podem ser unicelulares, como no caso as leveduras, mas a maioria é multicelular. Então esse grupo ele é misto, ele tem representantes unicelulares e representantes multicelulares, que é formado com uma única célula e com muitas células. Muitas vezes as células dos fungos possuem uma parede celular, pelo menos em alguns estágios do seu ciclo de vida. Então isso é uma característica marcante, tá? Que em algum estágio da sua vida ou sua vida toda, eles vão possuir um tipo de parede celular, coisa que os animais não possuem, tá? Sobre essa parede, algumas têm a composição química diferente da parede das plantas. A parede celular dos fungos, quando existe, é formada por quitina, encontrada também na carapaça de muitos animais, como por exemplo nos insetos. Diferente das plantas, os fungos não possuem pigmentos fotossintéticos e nem cloroplastos, então eles não fazem fotossíntese, eles precisam se alimentar de alguma outra forma, que no caso eles são heterótrofos, tá? Eles não fabricam o próprio alimento. Por isso que a gente viu no vídeo que eles se alimentam da matéria orgânica em decomposição. E aí também, às vezes, quando é o caso de fungos parasitas, eles atacam também certos grupos de indivíduos. Lá no nosso vídeo o exemplo foi a formiga e alguns outros insetos. Mas os seres humanos também podem ser atacados pelos fungos, tá? Nós falaremos isso, são cenas dos próximos capítulos. Vamos conhecer as características físicas do fungo. Então o fungo ele é uma mistura de unicelular com multicelular, porque todo o seu corpo também é formado por células. No entanto, seu corpo é formado por algumas partes, que nós vamos estar conhecendo agora. Então a célula fúngica, ela se une a outras células construindo um filamento, ou seja, uma tirinha, uma cordinha. E essa cordinha, esse agrupamento de células é chamado de hifas, tá? Então são as hifas e elas vão construir, olha só, vão se reunir, né, todas elas, para construir uma estrutura chamada micélio. O micélio libera essa estrutura que nós podemos observar com os nossos olhos, que é o corpo de frutificação, tá? Então a célula se junta, constrói as hifas formam o micélio e o micélio constrói o corpo de frutificação. Vamos ver mais uma vez? Então, olha só, aqui nós vamos ver as partes físicas do cogumelo, né, para entender como que é a sua estrutura. Então, vamos começar aqui pela parte superior. Então, essa região aqui é chamada de chapéu ou píleo, tá? É a região responsável pela liberação dos esporos, porque todo o corpo de frutificação, tá? Isso daqui tá proibido agora você chamar de cogumelo, vai chamar de corpo de frutificação. O corpo de frutificação é uma estrutura reprodutiva que só é observada no período da reprodução. Então, se você observar isso daqui na madeira, nas fezes do cavalo, significa que aquele fungo específico ali está se reproduzindo, porque essa estrutura ela libera os esporos, tá? Então,
Embaixo do chapéu ou píleo, nós vamos encontrar filamentos, né, estruturas fininhas chamadas de lamelas. Nessa região das lamelas é que encontram-se os esporos e é por onde eles serão liberados, tá? Então, o fungo libera toda essa parte de baixo aqui do chapéu de lamelas, vai estar liberando os esporos. Ele tem uma haste que sustenta ele, né? Qual que é a importância dessa estrutura para a reprodução do fungo? É que quando vem um vento, né, como ele tem altura, o vento carrega esses esporos para as regiões próximas ali daquele corpo de frutificação, tá? O véu também tem essa mesma função, de dispersar os esporos, tá? Por isso que a gente viu até no nosso vídeo que tinha um véu que era gigantesco, né? Vinha até no chão, mais ou menos. Esse véu também tem essa função, ajudar a espalhar, tá, os esporos em volta do corpo de frutificação. E a haste para sustentar ele, manter ele ereto, né? Para melhor liberar esses esporos. E aí na região basal, não vamos ter raízes aqui não, tá? Porque o fungo não é uma planta. Nós vamos ter algumas estruturas chamadas de rizóides, tá? Que fixa esse corpo de frutificação e que nada mais, nada menos é que o micélio do fungo, tá? Então, o micélio é o fungo verdadeiramente, tá? Ele tá todo escondido, camuflado, tá? Oculto dentro da estrutura em decomposição, que pode ser a madeira, pode ser as fezes, tá? Vamos ver aqui mais uma vez as estruturas do fungo. Então aqui, ó, a gente cortou aquele cogumelo, né, que a gente viu as partes. Debaixo da terra, nós vamos ter o micélio, que é o fungo propriamente dito, né? Saindo, olha só, tá vendo que saindo do micélio nós temos várias hifas? Essas hifas vão construir o corpo de frutificação, que é somente a estrutura reprodutora. E embaixo do chapéu, né, do cogumelo ou do píleo, nós vamos ter as lamelas, que são essas estruturas responsáveis pela liberação e pela produção dos esporos. Vamos conhecer então agora a classificação dos fungos. São apenas 3 grupos, é muito interessante. O primeiro que nós vamos falar é o zigomicota ou zigomiceto, tá? Vamos ver a forma do corpo do zigomiceto. O zigomiceto ele forma uma espécie de bolsa no final da sua haste, e dentro dessa bolsa é que estão os esporos, tá? Então é diferente do cogumelo que a gente viu. Os esporos estão dentro dessa bolsa. Quando essa bolsa espoca, quando ela estoura, é que os esporos são liberados. Um exemplo desse fungo aqui é o mofo que dá no pão, tá? Então, o mofo que dá no pão é desse jeito aqui, aquela parte peludinha que a gente vê é nada mais nada menos que o corpo de frutificação do zigomiceto, e se você olhar bem de pertinho, na pontinha vai ter essas bolinhas que são responsáveis pela liberação do esporo, tá? Vamos ver o outro grupo, são os ascomicota. Os ascomicota é como se eles fossem fungos com o chapéu invertido, vamos pensar assim. Nesse cogumelo aqui do lado, por exemplo, a gente vê que tem o chapéu, né? Tá apontando para baixo, né? Embaixo que vai ter a liberação do esporo. Nesse caso aqui, pensa que o chapéu está invertido, então o chapéu está para cima e ele até se une aqui na ponta, então as lamelas ficam expostas completamente e é por onde os esporos vão ser liberados, tá? E o último grupo é os basidiomicetos ou basidiomicota, que é o cogumelo conhecido, feito o champignon, né? Aquele cogumelo que a gente vê na madeira, nas fezes, né? Do cavalo, por exemplo. Então, ele tem essa estrutura, tá? De chapéu, tá? Chamada também de píleo, tá? E as lamelas ficam na parte de baixo. Esses são os 3 grupos principais. Vamos conhecer como é que é o ciclo de vida deles? Vamos começar então pelo ciclo de vida dos basidiomicetos, tá? Os basidiomicetos, que são os cogumelinhos, eles fabricam um corpo de frutificação, né?
para estar liberando os seus esporos pelas lamelas. Então, vamos iniciar o nosso ciclo de vida aqui, tá? Para lançar novas sementes e começar um novo ciclo, surgem os cogumelos. Então, esse é o momento da reprodução. Então, surgiram os cogumelos aqui. Aí um zoom nas lamelas. As lamelas vão liberar esporos machos e fêmeas. Esporos machos e fêmeas. Esses esporos, eles vão criar as hifas, né, que são aquelas redes, aqueles filamentos, né, que constrói tanto o micélio quanto o corpo de frutificação. Essas hifas vão se fundir, ou seja, vão se grudar, tá? E vão continuar crescendo. E o crescimento dela acelerado, tá? O seu desenvolvimento, o seu crescimento, novas hifas vão surgindo, vai criando um emaranhado muito grande que é o micélio, tá? Então é uma rede complexa e vasta de fungos e o micélio é responsável pela fabricação de novos cogumelos no período reprodutivo novamente. Então, o ciclo de vida dos fungos é bem semelhante, vocês vão ver que esse mesmo ciclo vai se repetir nos outros filos, porém, cada um tem uma forma diferente apenas de liberação dos seus esporos, né? Porque isso depende do formato que o corpo de frutificação possui. Vamos ver então. Aqui nós vamos falar agora dos zigomicetos, né? Aquele que dá no pão. O que acontece com ele? Olha só, o corpinho de frutificação, né? O que acontece? Olha só como ele espoca, liberando os esporos masculinos e femininos, né? Que vão crescer, se unir e aí vão formar o quê? O micélio. E o micélio vai construir um novo corpo de frutificação quando for o período reprodutivo novamente. E o ciclo se reinicia. Vamos ver mais uma vez, só que agora com os ascomicetos. Com os ascomicetos é a mesma coisa. Lembra que eu falei que o chapeuzinho dele é invertido? Então olha só como que fica aqui a situação das lamelas. Elas ficam expostas, tá? Então essas lamelas vão estar liberando, né? Aqui mostrou todo o desenvolvimento da lamela até a liberação de um esporo masculino e feminino que vai ser lançado. Estes vão se unir, tá? Olha aqui eles se unindo um ao outro. Ó, aqui tem um, aqui tem outro. Eles vão se unir, vão criar um novo micélio e esse micélio um novo corpo de frutificação. E agora nós vamos então, aqui repetiu mais uma vez, né? O ciclo de vida do basidiomiceto, que a gente já viu. Nós vamos agora aqui para a nossa atividade. Então, nossa atividade dessa semana é: resolva as atividades da página 261 e 264 do livro de ciências. Fotografe tudo e me envie pelo Eclass. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana nós vamos continuar com o reino fungi. Tem muitas coisas para a gente conhecer. Até a próxima e tenham um bom dia, pessoal. Bom estudo. Tchau, tchau.